Hoje, ao vivo, domingo, 8 de maio de 2022, feliz Dia das Mães para todas vocês. O tema hoje se chama A Inteligência Espiritual. Te interessa esse assunto? Você tem duas formas de mente. Você tem a identidade natural, que é a identidade da carne, e você tem a identidade espiritual, que é o Espírito de Deus que habita em você, ou seja, você é o Espírito e o Espírito de Deus se fez um, se transformou em um, se tornou em um. 1 Coríntios 6,17. Em Colossenses 1,27 diz que Cristo mora em nós, portanto somos o que Cristo é, exatamente como Ele é, nós somos, da mesma maneira como Ele é, nós somos, igualzinho a Ele, nós somos, em espírito, e na carne, iguaizinhos ao que era o primeiro homem, depois daquele fracasso todo. Então, essa mente natural funciona na nossa vida, e temos também a mente de Cristo, que é a mente do Espírito, a mente espiritual. Eu tenho uma frase aqui que se chama: renove sua mente e transforme sua vida, porque somente renovando o teu entendimento é que você pode transformar a tua vida. Em Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo fala: não se conforme com isso que está na tua mente, com esse mundo aí dentro. Renove a tua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Significa que a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável, ela está aí, está à tua volta, está em tudo que te cerca, está em todos os lugares. O que acontece é que, por não estar com a mente renovada, as pessoas não podem vê-la, não podem experimentá-la, né? Então, é assim que eu começo a ministração do dia de hoje. Hoje nós temos esse tema é um tema de ciência, é um tema de conhecimento, portanto, eu te peço que você preste a máxima atenção, pegue tua caneta, né, tua agenda, aí, olha, e anote tudo aquilo que você vai ouvir aqui dos nossos lábios, né? E eu confesso em mim o Espírito da graça de Deus ministrando a teu favor. Bem, se te interessa reinar em vida, então você precisa conhecer esse assunto. Esse é um assunto de máximo interesse para todos aqueles que querem reinar em vida. Como já disse, você tem a mente espiritual, portanto, pode ser que você venha a ativar a inteligência espiritual. Por que eu fiz uma ênfase no pode ser que? Por quê? Porque há aqueles que não se interessam por esse assunto, ou mesmo que não conhecem esse assunto. E se não conhecem esse assunto, não tem a possibilidade de ativar a inteligência espiritual. Essas pessoas que não conhecem esse assunto ou que não se interessam muito bem por esse assunto, elas estão, claro, impedidas de reinar em vida, apesar de continuarem salvas, né? Porque isso está diretamente ligado. Reinar em vida é diretamente proporcional a você renovar o conhecimento, renovar a tua mente. Portanto, aquela pessoa que diz assim para você: esse assunto eu já sei, esse assunto eu já conheço. Tenha cuidado com pessoas assim, porque pessoas assim, elas mesmas limitam a oportunidade que tem de ter o conhecimento sempre renovado, e também elas induzem que aquelas outras pessoas que as ouvem falar desta maneira também renovem o seu conhecimento. São pessoas que você deve esquadrinhar para ver se você deve passar tanto tempo com pessoas assim. Pois bem, o sistema religioso te ensinou a você andar por aquilo que você vê, né? Então, nós temos a oportunidade de ver muitas coisas e ouvir, né? Durante o nosso dia a dia, segunda-feira, terça-feira, domingo, sábado, sexta, qualquer dia. E eu queria te fazer uma pergunta: do que você anda se alimentando? O que você anda colocando na tua mente natural hoje em dia, né? Atualmente?
Porque se todos foram incitados a andar por aquilo que veem, então, como nós nunca deixamos de ver e tomar contato com uma porção de coisas, eu quero dizer que todas essas coisas que vemos e que temos contato são aquelas que vão alimentando a nossa mente natural, que é a mente que o sistema religioso trabalha. O sistema religioso, ele não pode trabalhar com a mente espiritual, aliás, porque talvez eles nem saibam que isso é assim. Então, eles trabalham com a mente natural, com as emoções, com as suas canções de lamúria, em tom menor, ré menor, dó menor, fá menor, sol menor, que são notas que despertam uma certa nostalgia, uma certa tristeza. Eles trabalham com a aparência, proibindo vestimentas, proibindo certos alimentos, proibindo certas bebidas, proibindo certos comportamentos, porque o sistema religioso está especializado em trabalhar com a mente natural. Tudo que o sistema religioso faz é ativar em você a mente carnal, a mente natural, né? Porque eles estão debaixo de lei, né? E debaixo de lei, a lei suscita ira, e essa ira está na carne, para você ver como é uma evidência mais de que o sistema religioso trabalha com a mente natural. Portanto, a inteligência que está ativada em tais pessoas, né, é a inteligência humana natural, só. Eles não conhecem outra coisa. Então, eu não quero desprezar a inteligência humana natural, porque ela é importante. Sim, a inteligência humana é importante, mas note bem, a inteligência natural, ela não te coloca a reinar em vida, ela não te possibilita reinar em vida, porque reinar em vida está acima da mente natural, né? Então, meu objetivo, Pedro Kelly, Reconciliados com Cristo, nosso ministério, todos vocês que me ajudam, muito agradecido por todos vocês, por sua ajuda, por sua colaboração aqui. Nosso objetivo é cambiar, né? Mudar o foco que está dominando a tua vida. Por quê? Porque se você veio do sistema religioso, você já entendeu o que foi ativado, aguçado, ensinado, né? Aceso, ligado em você. Então, quando você chega aqui, a coisa é diferente. Aqui é outro assunto. Aqui não falamos de proibições. Aqui não falamos de comportamento, porque não precisa eu ficar te falando que se você não pagar a conta de luz, vão cortar a tua energia elétrica. Precisa eu falar isso? Claro que não. Não precisa eu ficar aqui falando que você tem que se comportar bem e devolver a carteira de dinheiro, de documentos do irmão. Não precisa eu falar isso. Não precisa eu falar que você não deve ficar dando em cima da esposa do teu vizinho, né? Não precisa eu ficar te falando essas coisas. Eu não estou nem aí para falar isso, porque o meu assunto aqui é tratar da inteligência espiritual. Agora, como eu disse que no sistema religioso o que ativou em todos foi a mente carnal, há uma obra da carne que está na tua carne, na minha e na de todos também, né, que eu quero me deter no dia de hoje, nessa ministração. E ela se chama a altivez. Sabe o que é a altivez? Eu coloquei aqui, ó. Altivez é o comportamento de uma pessoa altiva. Tudo bem, Pedro Kelly, mas o que significa ser altivo? Arrogante, soberba, presunçosa, presunçoso. Uma pessoa que presume de si mesmo aquilo que não é. Uma pessoa que não tem humildade, né? E uma das maiores armas do teu adversário, lembra quem é o teu adversário? Ministramos aí essas semanas, esses dias passados. Se você não conhece ainda quem é o teu adversário, quem é o teu inimigo, então assista a esses temas anteriores que você vai se surpreender, talvez, se você ainda não sabe quem é o teu inimigo. Teu inimigo tem uma porção de armas, e uma das armas, das mais poderosas, que você vai entender por que durante essa ministração, que o teu inimigo tem, é a altivez. A altivez está na tua carne. Em Gálatas 5,19, você encontra uma lista de mais ou menos 19 coisas ruins
que estão na tua carne. Estão na tua carne. Né? E depois disso, o apóstolo Paulo fala assim, e coisas semelhantes a estas. Quer dizer, não são somente estas 19, há outras mais. A altivez, por exemplo, não consta ali, parece que não. E ela está dentro dessas e outras coisas semelhantes a esta. Então a altivez é uma obra da carne. Preste atenção, que detalhe tão interessante aqui. Para você reinar em vida, o que é necessário fundamentalmente, de forma primordial, fundamental, que você ative o conhecimento, correto? Para você reinar em vida, você tem que ter o conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da tua posição espiritual. Conhecimento acerca do que Deus fez contigo desde antes da fundação do mundo. Conhecimento de quê? De que Deus pensa de você hoje, né? O que Deus pensa de você hoje? Você é o que Deus diz que você é, correto? Correto, muito bem. Mas o que é que Deus diz que você é? Então você tem que conhecer isso. Você tem que conhecer qual é a tua posição espiritual imutável, salvo para sempre, abençoado. Então, para reinar em vida é necessário que você conheça esses detalhes. Conheça, conhecimento. E a altivez é um dos dardos da carne, que é os dardos inflamados da carne, né? Que se levanta contra o conhecimento. Quer dizer que toda vez que está aqui Pedro Kelly, reconciliados com Cristo, ministrando, palestrando conhecimento espiritual, imediatamente no teu corpo de carne se levanta uma das obras da carne. Agora não é a vontade de fumar, agora não é a vontade de falar mal dos outros, agora já não é a vontade de adulterar, agora já é a altivez. A altivez combate contra o conhecimento, porque a altivez é soberba, a altivez é arrogância, a altivez é presunção. Então, a tua carne começa a olhar para mim e vê a minha aparência e critica a tua altivez, critica negativamente, que eu quero dizer, a tua altivez, vê a minha forma de me apresentar, estou sempre bem postado, bem enfeitado aqui no meu vaso de barro, e a altivez na tua carne, essa presunção que está aí, é toda essa coisa feia que a nossa carne tem, a arrogância, diz, quem é esse cara? Eu sou mais do que ele, eu sei mais do que ele, eu conheço mais do que ele, eu me penteio mais bonito que ele, eu tenho mais camisas azuis do que ele e eu não gosto dos anéis que ele usa. Isso se chama altivez. Imediatamente teu ouvido fechou e você parou de ouvir o que eu estou falando. E aí, se isso ocorreu contigo, significa que a altivez se levantou contra este conhecimento, né, e anulou a informação que você poderia ouvir, que de repente, quem sabe, era o que te colocaria a reinar em vida. Então, quando eu disse aqui que a altivez é um dos dardos inflamados do maligno, é porque eu não quero que você seja religioso ou religiosa, né? Eu quero que você reine em vida. E como você sabe que o diabo foi destruído, quando o apóstolo Paulo fala lá em outro lugar, dardos inflamados do maligno, para que possais apagar o escudo da fé, né? Para que possais, tem que estar sempre levantado, para que com ele você possa apagar os dardos inflamados do maligno. Que são dardos inflamados? Será que tem um diabo por aí voando com arco e flecha? Não! Os dardos inflamados do maligno, por exemplo, nesse momento pode ser a altivez que esteja se levantando contra o conhecimento. Vamos colocar, Moreno, no primeiro verso, verso 1. Veja se é 2 aos Coríntios, capítulo 10. Sim? Preste atenção nesse verso preparado com carinho por nós aqui para você. Olha aí, ó. As armas da nossa luta, concorda que temos uma luta? Sim, contra quem? Contra nós mesmos. Sim, claro. A minha luta não é contigo. Eu não tenho luta contigo. Eu não tenho luta contra um diabo voando. Eu não tenho luta contra nada nem ninguém. A minha luta é comigo mesmo. Entendeu? Eu não luto nem contra o sistema religioso, não precisa. Por quê? Porque se eu cuidar de mim mesmo e da doutrina, como Paulo disse a Timóteo, eu estou lutando para ajeitar as coisas. Sim, volta para mim. Para ajeitar as coisas na minha mente. E se eu estiver bem submetido à vontade de Deus, né?
eu vou conseguir ministrar uma palavra que vai transformar a tua vida. E quem sabe você, até aqui, frequentou qualquer sistema religioso, católico, evangélico, seja o que seja. Quando você ouvir as palavras que saem dos meus lábios, imediatamente você é cortado por essa palavra e aí para lá você não volta mais. E sabe como é que o sistema religioso vai ser destruído? Assim como está acontecendo, com cada um de vocês saindo de lá, pouco a pouco. E para isso, a gente tem que se esmerar para saber o que está falando. Vamos voltar ao verso de novo, Moreno. As armas da nossa luta não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas, sublinhe fortalezas. Sabe o que é uma fortaleza? Um castelo, né? Derrubando os argumentos e toda altivez que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus. Pode vir para mim. Então, o conhecimento que eu estou falando aqui, que Pedro quer lhe transmitir, não é o conhecimento da faculdade de teologia, porque eu sou formado em teologia, bacharel em teologia, mas eu não estou te dando aqui um conhecimento de bacharelato em teologia. Eu estou te transmitindo um conhecimento de Deus. Não é qualquer conhecimento, não é qualquer coisa isso aqui. Isso aqui eu estou transmitindo para você através das minhas armas que são espirituais, que são capazes de derrubar a fortaleza que levantou na tua mente, os argumentos que a altivez trouxe, que batalhou contra o conhecimento de Deus. Então preste atenção. Primeiro, todos nós temos uma luta, né? Contra nós mesmos, em carne própria. Essa é a nossa luta, né, Moreno? Tá me olhando aí por quê? Tá apaixonada? Eu sei que eu sou lindo. Aí tá claro, abençoado, ó, o caminho a ser seguido para reinar em vida. Ou não? Você que é inteligente, espiritualmente, sacou? Aí tá a inteligência espiritual. É você descobrir aí qual é o caminho para reinar em vida. Qual é? Derrubar os argumentos e a altivez que se levanta contra este conhecimento. Eu anotei aqui uma frase um pouco extensa para você gravar aí. Ó. Preste atenção nisso, porque isso aqui, graça, não é uma varinha de condão que você deita em desconhecimento, dorme à noite e de manhã você acorda assim, entendi a graça inteira, foi um passarinho que me revelou. Quem fala isso está mentindo, tá bom? Quem fala isso é caô, isso é 7-1. Quem fala isso não tem humildade. Quem fala isso é porque não quer reconhecer qual foi a pessoa humana que Deus usou para comunicar-lhe umas verdades. Então, duvide, comece duvidando de uma pessoa que diz que um dia estava lá e aí do nada abri assim a Bíblia e me veio esse versículo e minha mente foi iluminada. Isso é mentira. Tá? É porque esta pessoa que fala isso, ela quer ter primazia dentro desse apostolado. E esse apostolado não é de ninguém, é de Cristo. Entendeu? Então, Deus usa homens e mulheres, claro, para transmitir o conhecimento dele a outras pessoas, assim como me usa nesse momento para transmitir esse conhecimento para você. Agora a frase que eu ia te falar para você meditar e ter paciência contigo mesmo, consigo mesmo, não sei. Com a exposição, abre aspas, né? Com a exposição que você teve ao sistema religioso, com o passar do tempo, sendo exposta assim, com tanta ênfase, esses argumentos, aqueles argumentos deles, né? Ativaram essa altivez que está na tua carne. E tudo isso junto construiu uma fortaleza na tua mente natural, fecha aspas. Segunda-feira, eu já disse, reunião na igreja. Terça-feira, reunião. Quarta-feira, reunião. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, todo dia, várias vezes ao dia. O que isso fez? Isso te deu uma determinada informação, né? Criou determinado argumento e levantou uma muralha que Paulo chama de fortaleza. É necessário derrubar essas fortalezas. Essas fortalezas, elas foram edificadas pelos argumentos que a altivez trouxe. Então, o que é uma fortaleza? Você já sabe, mas eu quero ler.
construção protetora do ensino equivocado. Ou seja, foi dado a você um determinado tipo de ensino no sistema religioso, né? Equivocado, claro, né? Esse tipo de ensino foi incutido, foi colocado quase que à força, quase que imputado dentro da tua mente natural. É isso aí. E aí você acredita em algo absurdo e jura que aquilo é verdade. Por quê? Porque você teve argumentos para acreditar naquilo que eles ensinavam. O diabo! Quais são os argumentos que eles usaram e colocaram na tua mente para você acreditar que o diabo estava vivo? Quando a pessoa caía no chão, quando a pessoa babava tremendo no chão, quando a pessoa mudava o tom de voz, quando estava sendo, entre aspas, aquele demônio expulso. Eu falo isso porque eu vivi, fiz, pratiquei. Eu venho de uma igreja pentecostal avivada, daquelas tremendas. Eu expulsei demônios. Então esse tipo de coisa, esse tipo de argumento, incutiu na minha mente natural que o diabo estava vivo. Sim, sim. Então, você começa a acreditar em algo absurdo, porque isso é absurdo, porque o Evangelho da Graça diz que Cristo destruiu o diabo, né? E você jura que aquilo é verdade. Por causa de quê? Por causa das evidências que os teus olhos veem. Você vai na igreja fulano de tal do reino de Deus, a reunião dos empresários, eles pedem uma contribuição de no mínimo 10 mil por cada empresário, porque o empresário que não tiver 10 mil está falido, segundo eles dizem, né? Então, eles pedem uma contribuição de 10 mil e daqui a pouco aquele empresário começa a ter a sua empresa divulgada, multiplicada e ele começa a ter, você começa a ver aquela evolução, você começa a ver aquela evolução que você nem sabe como foi que aquilo aconteceu por trás dos bastidores, mas você vê, você olha, passa em frente a seus templos e você vê coisas imensas, bonitas, bem limpas, iluminadas, ar-condicionado perfeito, acústica perfeita, poltronas, não são cadeirinhas de plástico, não, poltronas perfeitas, bonitos, o piso de porcelanato, tudo bacana, e você olha assim, então esse tipo de argumento começa a trabalhar na tua mente natural e você tem a tendência de acreditar que aquilo tudo lá que é a verdade. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo bobo, mas é a mesma coisa. O que é importante que alguém faça com uma criança para que essa criança continue acreditando que o Papai Noel existe? O importante é que essa criança ganhe todo o Natal um presente e que se diga para ela que foi Papai Noel que deu. E outra coisa importante, que essa criança não descubra quem é que colocou ali na árvore de Natal, aquela árvorezinha, ou aquele presente bem embrulhado. Se a criança não descobre quem fez isso e você diz para ela que foi Papai Noel que trouxe um ano, outro ano após o outro ano, e depois de novo, e repete, essa criança vai acreditar em Papai Noel. Não é um absurdo? Mas quem fez isso? As evidências que essa criança viu e ouviu. Até que um dia essa criança vai, claro, descobrir. Então, a partir daí, isso cria um argumento em sua mente que com a repetição acaba construindo uma fortaleza. Porque a repetição das coisas é como os tijolos em uma construção. É sempre a mesma coisa, já reparou? Como assim, Pedro Kelly? Os tijolos são do mesmo tamanho, têm as mesmas dimensões, mas eles são colocados uns sobre os outros. E quando eles são levantados uns sobre os outros, eles criam uma muralha. Assim é o ensinamento que o sistema religioso fez. Ele foi colocando aquela mesma cantilena, uma após a outra, domingo após domingo, dia de semana após dia de semana, e você começou a acreditar naquilo ali. Então, por causa disso, é que uma criança é capaz de passar muitos anos crendo em uma mentira. Por isso é que Paulo falava, quando eu era menino,
eu acreditava em coisas de menino. Mas Paulo está falando de comportamento religioso, não está falando de Papai Noel, não. Mas é a mesma coisa, né? Quando eu era menino, eu acreditava nas coisas de menino, fazia coisas de menino, me comportava como menino. Em Gálatas capítulo 5, me parece, diz que Paulo faz uma parábola, né, comparando o filho da livre com o filho da escrava, e ele diz que enquanto o filho da livre não sabe quem é, ele se mistura com qualquer um. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Mas depois que ele sabe quem ele é, então o comportamento dele é outro. E eu espero que o teu comportamento esteja mudando já a partir de hoje. Bom, até aqui eu te expliquei como é que se forma uma fortaleza. Talvez você nunca tenha ouvido essa revelação de ninguém. Eu tenho certeza que nunca ouviu. Até aqui eu te expliquei como se forma uma fortaleza em tua mente, né? Por que eu digo isso assim? Porque a graça que eu prego é a graça na prática. Eu não prego falácia, eu não prego aqui uma suposição, e muito menos uma utopia. Eu ensino você praticar a graça porque funciona. Por que eu digo isso? Porque eu pratico e reino em vida. A minha vida é uma felicidade. É claro que tem momentos difíceis. É claro que às vezes eu acordo aborrecido. É claro que de vez em quando eu xingo palavrão. É claro que de repente eu brigo com a minha esposa e ela comigo. E meus filhos fazem alguma coisa equivocada e eu também me equivoco com eles. É claro, porque somos pessoas normais. Mas a graça funciona na nossa vida e nós reinamos em vida em todas as áreas. Todas. Então, a graça que eu prego é para isso. Tomara que te interesse. Vou repetir aqui para a gente passar para outra fase e terminar. Até aqui eu te expliquei como se forma uma fortaleza na tua mente. Ela é formada através dos argumentos que levantam, né, essa altivez que briga contra o conhecimento de Deus. Agora eu vou te dar qual é a medicina para combater isso. Você quer combater isso? Né? Eu já te expliquei outro dia que esse é um tipo de adversário que você não derrota definitivamente, a não ser que você morra, e você não quer morrer, né? Por quê? Porque esse adversário está na tua carne. E enquanto você estiver por aqui, você está vestido por um corpo de carne. Então você tem que aprender a torear com ele. Sabe aquela capa do toureiro que vai desviando o touro? Você tem que aprender a torear para que essa carne não te dê uma porrada, uma chifrada, não te coloque no chão, né? Então qual é a medicina para combater isso? Segundo versículo, por favor. Vamos começar aqui com Colossenses capítulo 1, verso 9. O apóstolo Paulo, ele não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha avião, não tinha aeroporto, não tinha nada disso. Então, em muitos lugares, ele nunca foi. Uma carta ele escreveu assim: a todos vocês que jamais viram meu rosto. Parece que foi aos Colossenses mesmos. Por quê? Porque eles jamais o viram. Paulo jamais subiu num púlpito naquela localidade para ministrar-lhes a graça, né? Então, Paulo recebia notícias desses abençoados. Olha, tem um abençoado na Bahia que está alcançado pela palavra. Tem abençoados lá no sertão do Pará. Tem abençoados lá em Fortaleza. Tem abençoados lá no Rio Grande do Sul. Tem abençoados lá no Paraná. Tem abençoados em São Paulo. Tem abençoados em outros estados. Tem abençoados em outros países. Tem tal. Então, quando Paulo recebia esse tipo de notícia dos seus colaboradores mais diretos, né, ele resolveu escrever uma carta a essa congregação que estava nas diversas casas daquela região lá de Colossos. E aí ele escreveu assim, olha que interessante, está aí na tela, né, o verso. Deixa aí. Diz assim, ó: desde o dia em que eu ouvi falar de vocês, ou seja, Paulo ouviu falar deles, nunca deixei de orar com o objetivo, esse era o objetivo da oração de Paulo, de que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Então aqui está a medicina para você combater isso, conhecer a vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E esse é o tema de hoje, a inteligência espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo que ele orava por aqueles que ele nem conhecia pessoalmente, nem tinha tido ainda a oportunidade de abraçá-los pessoalmente, assim como muitos de vocês que eu ainda não tive o privilégio. Eu quero ter o privilégio de um dia abraçar você pessoalmente,
Quem sabe aí na tua cidade fazer um seminário, seria bacana. Então, o apóstolo Paulo disse, eu ouvi falar de vocês, e desde esse dia eu comecei a orar por vocês em favor, né, com o objetivo de que vocês sejam iluminados, os olhos do seu entendimento, para que vocês sejam cheios, né, do conhecimento da vontade de Deus. Por que as pessoas não reinam em vida? Porque elas não conhecem a vontade de Deus para elas. Elas pensam que a vontade de Deus é aquilo que o sistema religioso diz. E isso não é a vontade de Deus. Essa gente do sistema religioso, quem os nomeou como representantes de Deus? Eles mesmos, caramba! Então eles que vão para o quinto dos infernos. Se existisse o inferno. E eu acho que se existisse o inferno, o demônio ia carimbar igual cheque devolvido e ia devolver eles de volta. Ia querer eles não. Olha só a continuação do verso. Põe de novo a continuação do verso, Moreno, por favor, que eu já estou animado. Orava para que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que andeis como é digno do Senhor, agradando-o em tudo, dando fruto em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o conhecimento de Deus, ele é eterno. É um crescimento constante. E quando Paulo diz aqui, para que vocês andem, como é digno, de modo digno, em algumas versões, em português diz assim, para que andeis de modo digno. E quando ele está falando para que andeis de modo digno no Senhor, ele não está falando de roupa, nem de cabelo, nem de pintura, nem de comida, nem de bebida, nem de dia de festa, nem de não dia de festa. Ele está falando, crendo naquilo que diz o conhecimento da vontade de Deus. Essa que é andar de modo digno. Não é andar dizendo na rua, oh, Deus te abençoe, irmão. Já viu? Tem pessoas que impostam a voz para falar como se fossem aquele locutor que lê a Bíblia. Então, note que a chave aqui é o quê? É o conhecimento da vontade de Deus. A inteligência espiritual, ela é ativada quando você se convence que você precisa conhecer a vontade de Deus. Enquanto a pessoa diz que está em graça, está nos ouvindo, está acompanhando, mas ainda não compreendeu que o que vai fazer diferença em sua vida é ela conhecer qual é a vontade de Deus, ela não experimenta a boa, agradável e perfeita, o quê? Vontade de Deus, como está em Romanos 12, 2. Está escrito assim. Quando você renova a mente, você experimenta essas três coisas. Boa, perfeita e agradável. Vontade de Deus. Mas como que a pessoa vai reinar em vida? Porque experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você pode traduzir por reinar em vida, ou não? Mas como é que a pessoa vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se ela não conhece a vontade de Deus? Pedro Kelly, o que é que eu faço? Renova a mente. Porque aí a inteligência espiritual começa a ser ativada na tua vida. Então, para você seguir crescendo no conhecimento da vontade de Deus, o que é necessário? Responda. Ouvir. Entre parênteses, ouvir é diferente de falar. Ok? Agora aperta o cinto aí que lá vai bomba. Só pode falar alguém que conhece o mínimo sobre aquele assunto. Você não daria aula de matemática para uma classe de um segundo grau se você não conhecesse trigonometria? Porque você ia passar vergonha na sala. Porque algum aluno ia te perguntar e você não saberia responder. Então, antes da aula de matemática, para uma turma dessa, você tem que sentar e aprender. Ouvir. Primeiro, há pessoas, lamentavelmente, aperta o cinto, que não conhecem a graça suficientemente e se metem a pregar, diz que ensinar graça. Estou em graça.
Hoje eu vou ensinar graça. E quando você vai ouvir, e eu vou te falar uma coisa sinceramente, eu sou bem polêmico com isso. Eu sugiro que você tenha muito cuidado e critério com aquilo que você vê na internet. Ficar por aqui com esse parênteses. Então, o conhecimento da vontade de Deus ativa a inteligência espiritual. Como que ativa? Derrubando os argumentos e mortificando a altivez. Não é destruindo a altivez. Por quê? Porque ela está na tua carne. Enquanto a tua carne estiver por aí, a altivez pode se levantar de novo. Entendeu? Agora, para terminar, isso acontece normalmente com o passar do tempo. Não se apresse. Por que eu digo isso? Tem um mistério bíblico que aqui, em Reconciliados com Cristo, não é mistério. Chama-se o mistério da mesma maneira. Da mesma maneira que o pecado entrou no mundo por um homem, da mesma maneira os muitos foram justificados por um só. Entendeu? Isso é eu chamo brincando de o mistério da mesma maneira. E aqui eu vou colocar um mistério da mesma maneira. Da mesma maneira que a informação religiosa, lá no sistema religioso, foi massificada na tua mente com o passar do tempo, dos muitos anos que você congregou, da mesma maneira você tem que se dedicar a conhecer a graça massivamente. Porque só assim você vai limpar essa informação aí. Por isso é que Paulo diz, lavagem da água pura pela palavra, lavando as mentes. Então, eu vou te dizer aqui uma coisa que você não deve fazer. Bíblica. Como você não deve se comportar jamais. E eu deixei esse comentário para o final de propósito. Porque isso acontecia com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregava até de madrugada. Ele não ficava uma hora só igual Pedro quer. Ele ia até de madrugada. Diz que uma hora teve um cara que caiu da janela e morreu. Porque já era, acho que 2 da manhã e Paulo continuava ensinando a graça lá e estava apinhado lá o apartamento de gente, o jovem estava lá em cima, ficou na janela lá, adormeceu e puf, espero que você não tenha adormecido hoje e muito menos caído da janela. Vou te dizer como você não deve se comportar. Não vai aparecer na tela, mas está na tua Bíblia, Hebreus capítulo 5, verso 11. O que está escrito aí? Tenho muito que dizer a vocês, e são coisas que se tornam difíceis de serem explicadas, vírgula, porque vocês são pessoas preguiçosas para ouvir. Fecha aspas. Está escrito assim. Entendeu? Então, a dificuldade de ouvir é uma coisa natural, não é espiritual, é carnal. A carne dá sono, começa a bocejar, né? Começa a querer ir no banheiro, tudo isso aí que você já sabe. Para quê? Para não ouvir. E aí, as coisas que são simples se tornam difíceis de explicar, porque por não ter ouvido, a pessoa começa a perguntar beabá, leitinho, mamadeira. Entendeu? E o apóstolo Paulo, nesse contexto, ele fala assim, vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, mas vocês não aguentam eu dizer que Adão foi o diabo. Por quê? Porque vocês ainda estão no beabá do leitinho, porque vocês não conseguem ouvir. Se vocês conseguissem ouvir um pouco o que eu estou falando, dizia o apóstolo Paulo, vocês já estariam em outra etapa. Mas as pessoas têm dificuldade de ouvir, elas gostam muito de falar, de pregar a graça, sem saber. E aí confundem os outros, os demais. Então, ouvir a graça ativa o conhecimento espiritual, o conhecimento da vontade de Deus, que é o que interessa na tua vida. O conhecimento da vontade de Deus é a arma espiritual que é eficaz para anular a altivez e te colocar reinando em vida. Então, essa foi a carta de hoje. Essa é a graça na prática. Hoje, nesses minutos, eu te dei os argumentos para que você mortifique a altivez que está na tua carne e então derrube esses argumentos e invada essa fortaleza
dessa mente que, quem sabe, ainda está cauterizada, como dizia o apóstolo Paulo. Eles têm os sentidos embotados, eles têm as mentes endurecidas, eles têm as mentes cauterizadas por essas fortalezas mesmo. Eu te declaro reinando em vida. Vou ficar por aqui, mas eu não poderia encerrar sem antes agradecer a todos vocês que colaboram comigo. Você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, tem uma palavra especial para você. Eu quero te agradecer imensamente porque, por causa de você, né, nós temos a possibilidade de trabalhar como estamos trabalhando. Estamos ao vivo no domingo, nas terças e nas quintas. E isso é por causa de você. Investimos no nosso som, investimos na nossa aparência aqui no nosso estúdio, nas edições de áudio, de vídeo, que são bastante edições. Todos os dias nós temos tudo isso, na manutenção das nossas redes sociais, na manutenção da nossa rádio Reconciliados com Cristo, Rádio RCC, que você entra no Play Store. Aí, que bacana. Essa é a canção que está tocando hoje. Você não quer, não é louvor não, é? Essa é uma rádio que você pode escutar a qualquer hora do dia, porque ela tem músicas normais, músicas para você desfrutar. Ela tem ministração do tema da semana de 3 em 3 horas, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, 21 horas. Você ouve os temas das semanas, né, anteriores. Temos ministrações curtinhas e tudo isso é pago, né? Tudo isso é feito, um trabalho bem diligente, graças à tua semente. Você vai ver aí na tela os nossos códigos Pix para você, se deseja semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Aí está. O Evangelho da Graça diz que você deve compartilhar dos teus bens com aquele que te instrui. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 16:2 que no primeiro dia da semana você deve apartar algo de acordo com a tua prosperidade e entregar e semear. Isso é o que está escrito lá. E em 2 Coríntios, não sei, capítulo 9, verso 6, diz que aquele que semeia abundantemente, colherá abundantemente. E eu declaro que você colhe abundantemente, porque você tem semeado abundantemente. Hoje é dia 8 de maio. E se eu te contasse a quantidade de semente que já chegou aqui no Ministério Reconciliado com Cristo, você se alegraria muito comigo, né? Então isso é sinal de quê? Isso é sinal de que os meus irmãos estão prosperando, ou seja, eles estão conhecendo a vontade de Deus. E a minha oração a seu favor está funcionando, porque eu também oro para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus para você é que você seja próspera, que você tenha o suficiente para você viver dignamente com a tua família. E se vocês estão semeando aqui, é porque isso está funcionando aí. E eu fico feliz com isso. Bem, terça-feira, a partir das 8h15, estaremos no ao vivo, tá bom? Que mais? Amanhã tem vídeos. Hoje à noite você pode rever esse tema aqui no nosso canal, editado já, né? Que não para. De domingo a domingo tem trabalho. Tudo isso eu compartilho contigo porque eu quero que você renove a tua mente. Então transforme a tua vida. Tchau.